Olá, amigos da TV Serra Norte. A gente começando mais um SerraCast aqui, hoje com uma presença ilustríssima aqui da nossa região, uma figura política super importante aqui para a nossa região, para Nova Friburgo, para todo o estado do Rio de Janeiro, que é quem que estamos recebendo hoje aqui no nosso SerraCast, Léo. Júlio, hoje a gente tem o prazer de entrevistar o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Glauber, que é de Nova Friburgo. Glauber, seja muito bem-vindo a esse SerraCast especial. A gente fica muito feliz de ter uma autoridade relevante para o cenário nacional aqui conosco. Por favor, suas boas-vindas e as suas palavras iniciais. Pô, Léo, Júlio, bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade de estar fazendo aqui essa conversa, esse papo com vocês. Não combinamos roteiro antes. As perguntas e os questionamentos vão estar aí por conta de vocês. Eu estou aqui também completamente à disposição. Muito obrigado mesmo pelo convite. A gente agradece, deputado. Júlio, vou me antecipar aqui a fazer pode começar. A primeira pergunta. A gente não combina o roteiro antes, deputado, porque o roteiro é sua vida, suas experiências, aquilo que você fez, e você tem a ver política muito presente desde muito novo. E a primeira pergunta é: desde quando você teve a certeza de que seria um político, de que teria uma notoriedade? E, principalmente, a gente que é daqui de Cordeiro, a gente sente a falta de um deputado aqui de Cordeiro, de Cantagalo, de Macuco, porque a gente tem essa nossa micro-região. Mas você acaba suprindo muito isso sendo de Nova Friburgo. Acredito que as pessoas de Friburgo ficam muito felizes quando tem um deputado federal na sua cidade. Então, quando é que eu comecei? Eu sou filho de um casal de médicos, Saudade, que foi prefeito de Friburgo de 2001 a 2008, e Roberto. Minha mãe é nordestina, de Natal, no Rio Grande do Norte, e meu pai é nascido em Friburgo. E minha mãe se mudou para Friburgo no início das atividades dela como médica. E ela tinha um trabalho na zona rural do município, onde na época não existia ainda o programa de saúde da família. Ela já fazia um trabalho de prevenção ao câncer de colo de útero, e um trabalho de prevenção e de diálogo com as mulheres da zona rural de Nova Friburgo. A mesma coisa fazia discutindo e dialogando sobre saúde da mulher, também em escolas da periferia de Nova Friburgo, né? E ela foi, então, convidada a ingressar no PDT e ser candidata a vice-prefeito de Nova Friburgo no ano de 88. Então, eu sou filho de um casal de brisolistas, né? E aí eu convivi com essa realidade desde muito moleque, desde muito novo. A minha primeira lembrança de uma campanha eleitoral foi aquela em que o sucessor de Brizola perdeu, que foi Darcy Ribeiro, candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro, como criança, eu pegando um panfleto de Darcy na mão. Naquela eleição, o Darcy, que era, junto com o Brizola, o grande idealizador dos CIEPs, eles perderam para Moreira Franco. E essa foi a minha primeira memória, mas depois, a campanha presidencial onde Brizola perdeu para Collor, né, a minha família tinha muito engajamento. Então, está presente na minha vida desde criança. Mas a minha decisão pessoal por uma candidatura, ela acabou se dando mais à frente, quando eu tinha os meus 18 anos, aproximadamente, de 16 para 18 anos, eu fiz um intercâmbio, fiquei na casa também de uma família muito engajada, voltei e disse que queria avaliar os programas e me filiar a um partido de esquerda. Na época eu me filiei ao PSB, que era o Partido Socialista Brasileiro, partido que eu fiquei filiado até o ano de 2015, quando eu ingressei no PSOL. Respondendo então, Léo, a tua pergunta objetivamente. É claro que tem aí um atravessamento daquilo que eu vivi, né, com os meus pais, com a minha família, e teve essa influência também quando eu fiquei na casa de uma família muito engajada nesse intercâmbio, na casa de uma revolucionária. Isso mexeu aí também com a minha vontade de um engajamento que a turma chama de um engajamento mais orgânico, né? Mais presente num partido, numa organização
política. E desde então, nunca mais parei. Hoje estou com 38. Posso ir? Pode. Deputado, eu queria saber como é que os deputados estão fazendo para realizar suas atribuições devido a essa pandemia complicada que eles já vem vivendo há praticamente 2 anos. Como é que vocês estão se adaptando, primeiramente, a isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Que são reuniões mais remotas, e se você está conseguindo agir, né, os seus projetos de lei, todas as suas atribuições por conta dessa pandemia. Júlio, eu estou trabalhando muito, mas estou trabalhando de uma forma diferente, evidentemente, do período anterior à pandemia. O que tem muitos problemas, né? As sessões, elas se transformaram, todas elas, em ações ou atividades remotas, com limitação à presença no plenário da Câmara, nos dias atuais, dos líderes partidários. O pessoal tem um revezamento, quem está na liderança, então, fica no plenário. Quem está no exercício da liderança do partido agora é uma deputada aqui também, companheira nossa do Rio de Janeiro, do estado do Rio, que é de Niterói, a deputada Talíria. Então, ela fica presencialmente no plenário e os outros parlamentares ficam fazendo o acompanhamento remoto. Qual é o problema disso? O problema é que várias etapas que existiam no processo legislativo, elas estão sendo engolidas. Antigamente, por um projeto ser aprovado, tinha que passar pelo conjunto das comissões, depois chegava ao plenário e ele era votado. Hoje em dia, se um projeto é muito ruim, ele acaba chegando rápido no plenário, ele pode passar pelo processo de votação sem que você tenha tido uma ampla discussão com a sociedade. Se já é difícil essa discussão em Brasília, que está longe de boa parte dos territórios brasileiros, com uma pandemia, com limitação de entrada de pessoas no espaço da Câmara e comendo etapas do processo, isso fica ainda mais difícil. E eu estou também vivenciando uma situação, uma circunstância que é de muita alegria para mim, muita felicidade, mas que também exige muitos cuidados, né? Eu sou casado com uma outra deputada federal, também parlamentar, Sâmia Bonfim, que é do pessoal de São Paulo. E a gente está entrando no 7º mês de gravidez, então ela está, daqui a pouco chega aí um menino, e também pela circunstância dela estar grávida, a gente tem que ter um conjunto de cuidados por conta da pandemia em relação a ela e em relação ao bebê. Então, nesse período, inclusive, aquilo que eu estava fazendo com frequência, que eram as viagens para estar sempre presente nos territórios, com a ampliação aí dos efeitos da pandemia, a gente teve que dar uma reduzida, exatamente também por conta dos cuidados sanitários, com as pessoas, com o conjunto das pessoas, e com ela, com o bebê, né? Porque também a gente tem que ter cuidado de ser um transmissor numa fase que é uma fase que requer, né, cuidados específicos. Então, respondendo a tua pergunta, Júlio, as sessões estão acontecendo de maneira remota, eu cumpro uma agenda de trabalho grande, eu sou neurótico, né? Então, lá no início do dia eu traço os objetivos que eu tenho a cumprir durante aquele dia e no final do dia eu faço o relatório das atividades que eu consegui dar cumprimento ou não. Se vocês quiserem, no decorrer aqui, eu pego o exemplo de coisas que eu tenho os meus escritos anotados de tudo que tive a possibilidade de dar cumprimento naquele dia e quais são os objetivos que todo dia eu procuro dar cumprimento, mas de uma forma diferente. E faz falta, porque a gente tinha um mandato muito presente na rua, né? Então, eu nunca tive problema de chegar na praça de um município e fazer um bate-papo na praça para 4, 5 pessoas, né? Já fizemos encontros para milhares de pessoas e já fizemos para 3, 4. Mas a gente prestava contas toda semana no meio da rua, né? Toda semana. Toda segunda-feira, meio-dia no Largo da Carioca, toda sexta-feira na rodoviária de Friburgo e sábado a gente ia rodando os municípios. Agora a gente alterou para fazer isso principalmente nos meios eletrônicos e para evitar um processo de aglomeração mais grave, principalmente nesse período de crescimento dos efeitos da pandemia. Deputado, já tem nome seu filhinho já? Dá para adiantar?
Rapaz, assim, tá quase, tá quase. A gente tá pensando em Hugo e Samia já até perguntou na internet um dia desse, o que vocês acham de Hugo e tal, mas ainda não está Não está completamente definido, mas provavelmente vai ser Hugo. Show de bola. Deputado, com relação a essa pandemia que a gente está vivendo hoje, se para nós, né, que estamos assim noticiando, conversando, tentando explicar para a população tomar um pouco mais de cuidado e tentar levar de uma forma mais tranquila esse momento, acredito que para o senhor e para os seus colegas deputados que foram eleitos, que estão aí em Brasília buscando recursos, buscando vacina, buscando algumas situações, já seja uma situação com uma pressão a mais, né, mais complicado ainda de lidar, e ainda vocês tendo que prestar conta durante esse processo. Como é que foi vivenciar essa pandemia no último ano? E hoje que a gente já tem, graças a Deus, a vacina, que está caminhando a vacinação, claro, de uma maneira mais, assim, um pouco lenta, a gente sabe das nossas condições também, não é criticando A ou B, mas a gente entende o processo que o Brasil vive já há algum tempo. Como é que você enxerga como deputado essa situação e principalmente vendo, né, e vivenciando essa pandemia aí de Brasília, que é onde norteia todo o nosso país? Léo, é angustiante. É angustiante, ao mesmo tempo a gente se coloca os objetivos, olha, vamos trabalhar no que é possível a partir das circunstâncias, mas é angustiante porque a gente vê o que está acontecendo, né? Ontem eu fiz uma conversa, um bate-papo com o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Em 2010 ele era ministro da Saúde e num período de 3 meses ele fez uma campanha de imunização que vacinou 80 milhões de pessoas, na época, em relação ao H1N1, né? E quando a gente vê a vacinação ocorrendo a conta-gotas, como a gente está vivenciando, e um processo que aconteceu, que foi de fato de boicote inicial ao processo de vacinação, e a dificuldade que as pessoas têm enfrentado, a dificuldade que as pessoas têm tido para conseguir se imunizar, e cada vez isso com certeza está acontecendo com vocês, se aproximam cada vez mais os casos de pessoas na família que tiveram, ou de amigos, de pessoas que estão falecendo e que são conhecidas, evidentemente é algo que gera uma angústia grande, né? Mas o que eu procuro fazer? Eu procuro verificar onde é que estão as limitações do mandato e aonde é que ele pode intervir de fato para gerar modificações na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo bem objetivo, bem concreto. Para você garantir isolamento social, você tem que garantir renda para as famílias. Porque se a pessoa não tem acesso à renda, ela não vai ter condições de garantir o isolamento. Quem tem que fazer a garantia de isolamento das famílias e a garantia de renda, prioritariamente, é quem emite moeda, mais especificamente o governo federal. Aí, no ano passado, lançou-se o programa do auxílio emergencial. No início, o governo federal mandou uma proposta de R$200. Aí a oposição, a gente tinha apresentado uma proposta de, no mínimo, um salário mínimo, conseguiu garantir os R$600, que foram pagas as primeiras parcelas. Foi uma emenda nossa, por exemplo, da nossa bancada, a garantia de que mulheres chefes de família poderiam chegar a R$1.200 no pagamento do auxílio emergencial. Essa é uma medida bem objetiva e que modifica a vida, né, daquelas pessoas que vão conseguir e que têm uma relação direta com o recebimento desse benefício e com as dificuldades concretas que elas enfrentam na sua vida, né? Então, é a forma que a gente procura intervir, verificando nas circunstâncias os limites e aquilo que efetivamente a gente possa fazer ou pressionar para que as coisas venham a caminhar e acontecer. Vou dar um outro exemplo bem concreto, né? Friburgo, agora, que não é uma realidade só de Friburgo, é uma realidade de vários municípios da região. Friburgo chegou a uma capacidade de lotação dos leitos de UTI por conta da Covid.
E aí, logo que aconteceu o primeiro indicativo disso em janeiro, o que eu fiz? Peguei o telefone, liguei para o prefeito, independentemente das divergências políticas, de serem de grupos políticos diferentes, falei, prefeito, estou ligando como deputado do município, vi as notícias sobre o que está acontecendo, queria colocar o mandato à disposição e entender melhor as medidas que estão sendo adotadas. E aí ele dá o retorno, ele falou, Glauber, a gente já tem engatilhado a contratação de mais profissionais, ao mesmo tempo a gente já tem os equipamentos que são mais importantes para dar atendimento às pessoas na UTI, o que a gente não tem são camas, mas essas camas a gente já fez o contato, porque tem um número de camas disponíveis junto ao governo do estado para serem disponibilizadas para o município. E aí a gente pactua, então, que passado aquele período mais grave, a equipe do nosso mandato se reuniria com a equipe dele para tratar das emendas disponibilizadas para o município, nesse caso especificamente de Nova Friburgo, para não haver a perda tão grande como existiu em anos anteriores. Essa é uma medida de caráter bem objetivo, para tentar incidir diretamente na realidade do município, no momento grave. Agora, se retomou essa situação de gravidade, né? Tanto é que houve aí a ampliação e a chegada da bandeira roxa. Mais uma vez, independentemente das diferenças políticas, contato, o que está acontecendo, quais são as dificuldades, tem alguma coisa que possa ser feita. E aí ele, então, como prefeito, diz o seguinte, olha... mesmo com as divergências que a gente teve, inclusive, na condução da pandemia, a gente tenta dividir as coisas e ligar para ver quais são as medidas que podem ser adotadas. E aí ele falou para mim, olha, Glauber, as dificuldades que a gente está enfrentando são essas, dá para criar alguns leitos aqui no semi-intensivo, mas realmente tem um número grande de pessoas buscando o hospital, mas a gente tem tido muita dificuldade na contratação de profissionais para dar atendimento no serviço de saúde. Será, e aí foge um pouco das atribuições de deputado e tem mais a ver com a relação direta com o município e com a experiência acumulada, porque como minha mãe foi prefeita durante 8 anos, aí ele disse o seguinte, será que vocês têm um conjunto de contatos e relações com médicos e profissionais que possam dar atendimento agora no serviço de saúde? Eu peguei o telefone, liguei para a pessoa que era responsável por esse trabalho de 2001 a 2008 no governo da minha mãe, passei ao prefeito para que ele também pudesse se relacionar com essa pessoa, independentemente de contratação, não era isso, mas uma pessoa que pudesse ajudar a contactar outros profissionais para se colocar à disposição. Então, o deputado tem limitações, não adianta ele querer ser prefeito, não adianta ele querer ser governador, mas naquilo que tiver ao nosso alcance, ele tem que fazer um bom trabalho de intervenção para legislar, para garantir as emendas, para organizar, fazer a organização popular e se colocar à disposição dessas articulações que podem ajudar as cidades. É o que a gente tem procurado fazer como mandato, né? Agora, deputado, posso colocar 2 situações aqui que ocorreram ultimamente em Friburgo que têm mexido bastante com a vida da cidade. A primeira foi o lockdown, né? A volta do lockdown. O serviço essencial em Nova Friburgo era apenas esse que está aberto no momento, e também a questão da FAO, que é uma questão que já vem de muitos anos. Então, como é que você vê o momento da cidade com essas 2 coisas super polêmicas que vêm atrapalhando a vida do friburguense? Ontem mesmo a gente viu que a prefeitura discutiu realmente se adotaria mais um decreto para continuar o lockdown, uma pressão muito grande dos empresários também, até uma certa pressão de uma volta forçada, né, do comércio, né, para tentar pressionar a prefeitura, e também essa questão da FAO, onde a FAO entregou o contrato ontem à Câmara, falando realmente que iria parar com o serviço. Então, você como friburguense, como deputado da cidade, né, podemos dizer assim, o que você vê dessas 2 situações? Vou começar pela FAO e depois entro no lockdown, pode ser? Por favor. Então, vamos lá. Essa questão da FAO eu conheço bem, conheço as questões que têm uma relação direta com esse contrato, porque, inclusive, foi algo que se acumulou e que é vivenciado há muitos anos, desde o período, inclusive, do governo da minha mãe, onde eu fui secretário também de governo. Quando minha mãe foi candidata a prefeita de Friburgo em 2000, uma das promessas dos compromissos de campanha que ela fez foi baixar o preço da passagem de ônibus e, em segundo lugar,
enviar à Câmara de Vereadores a proposta de quebra de monopólio. A primeira medida que ela adotou como prefeita, em 2001, quando assumiu a administração, foi abaixar o preço da passagem, que na época era R$ 1,10, e a passagem, então, foi para 95 centavos. E ela encaminhou, então, à Câmara de Vereadores a proposta de quebra do monopólio da FAO, a realização de uma nova licitação com a presença de novas empresas, garantindo que você não tivesse um contrato precário, que era o que existia com a FAO, para dar conta dos serviços públicos no setor em Friburgo. Na época, a gente perdeu esse encaminhamento para a Câmara de Vereadores por um voto. A empresa de ônibus tem muita influência, se relaciona com os vereadores, garantia ônibus para o vereador fazer de tudo, né? Ou seja, desde mandar o time de futebol para tal lugar, desde o ônibus para o enterro, para isso ou aquilo, né? E aí, por um voto, a gente perdeu. Aí a gente toma a decisão, então, de tentar fazer um procedimento por autorização que não tivesse que passar pela Câmara. E a gente fez uma proposta. Na época, inclusive, quem trabalhava cuidando desse setor na prefeitura era o Arnaldo. Quando a gente faz isso, você divide, então, a cidade em lotes a serem disputados, com o cruzamento de algumas linhas em alguns lotes, para que você tenha concorrência entre empresas diferentes. Então, foi feito, então, esse processo, só que as empresas de ônibus privadas, elas se organizam através de um cartel. Dificilmente uma empresa de ônibus do sul do país entra no espaço da empresa de ônibus do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Por quê? E vice-versa. Eles se organizam ali de um jeito a ninguém entrar no espaço do outro. Então, quando se fez o processo de autorização e uma concorrência, lotes ficaram vazios e empresas privadas não se apresentaram para disputar com a antiga FAO, que ainda não era a empresa de hoje. Era a empresa de um grupo de empresários friburguenses, João Carlos e companhia, né? Bom, a FAO, a empresa de Nova Friburgo, reclamava muito da administração da minha mãe, porque dizia que ela segurava o preço da passagem de ônibus. Depois que a gente sai da prefeitura, e sempre que tinha acordo coletivo de definição de rendimento de cobradores e motoristas, era um Deus nos acuda, né? Greve, pressão, para poder aumentar o preço. A maioria da população pedindo um não aumento do preço da passagem de ônibus e os empresários cobrando que houvesse o aumento da margem de lucro da empresa e utilizavam normalmente a database da categoria para fazer essa pressão, né? E os cobradores e motoristas, com todo direito, reivindicando o seu aumento de rendimento. Quando a gente sai da prefeitura, então, a FAO é vendida para esse grupo que não é da cidade, né? Para um grupo que é do Rio de Janeiro. E a pressão continua, né? A pressão para aumentar o preço da passagem de ônibus, ela é algo permanente que os empresários fazem sobre a administração municipal. Um ex-prefeito, que já foi deputado estadual, Rogério Cabral, que ficou durante um período de 4 anos, ele deu um afrouxamento e um alargamento ao atendimento das solicitações da empresa de ônibus. Como é que ele fez isso? Eu não sei se todo mundo que está nos acompanhando lembra disso. Ele pegou e acabou com a chamada rodoviária de integração, que funcionava no centro de Friburgo. E quando ele acaba com a rodoviária de integração, ele não gera automaticamente uma integração que pudesse ser eletrônica ou qualquer coisa parecida com isso, levando à circunstância de um número grande de friburguenses estar tendo que pagar para fazer uma viagem ao trabalho 3, 4 passagens. Porque tinha que descer, o caminho até o ponto que levava ao seu emprego era muito distante, pessoas idosas, quem é idoso e que não paga passagem por ter aí a idade para não pagamento, ok, mas normalmente um idoso
vai acompanhado por um filho, vai acompanhado por outra pessoa que paga a passagem, e nem sempre, isso vinha acontecendo com muita frequência, o empresário pagava todas as passagens do trabalhador, porque ele dizia, não, 4 passagens eu não tenho condições de pagar. Muitos trabalhadores estavam tirando do seu salário para fazer o pagamento de uma parte disso. Isso foi um assunto muito presente na eleição de 2016, que era o retorno da integração, ou a integração física, ou a integração que viesse a acontecer por bilhetagem eletrônica. Eu, inclusive, fui candidato a prefeito naquela época de Friburgo, eu perdi por 4% dos votos naquela eleição, foi uma eleição muito disputada, apertada, e uma das propostas principais da minha campanha era o retorno da integração plena. Quem ganhou a eleição foi o Renato Bravo. Renato Bravo assume a prefeitura e ele coloca uma integração eletrônica, que não era plenamente aquilo que a gente defendia, mas era alguma coisa em relação às propostas que tinham sido feitas ainda no período da campanha eleitoral, e o Rogério tinha ficado muito desgastado com aquele fim da integração, não só pelo aspecto do pagamento de mais passagens, mas pela realidade que as pessoas estavam vendo na rodoviária, de ficar embaixo de chuva, ter que ir correndo para pegar o ônibus. Vocês devem ter vivenciado, acompanhado isso. E na época, a gente que é do interior, a gente viveu uma situação muito complicada também, porque a maioria das pessoas que vão para Friburgo vão de ônibus, do 1001 e do Brasil, e tem a rodoviária de Duas Pedras, e o ônibus deixava a gente lá no centro. E na época a FAOL fez uma pressão muito grande com os vereadores da cidade para que a gente pudesse parar em Duas Pedras e pegar o ônibus da FAOL para ir ao centro. Depois de muito tempo, eu não sei como é que foi muito bem a situação, acho que os prefeitos até da região que se juntaram para poder resolver essa situação, mas para você ver como é que era, como é que a empresa tinha realmente um poder muito grande de decisão dentro da cidade. Porque, se não me engano, era uma RJ, eles não podiam cobrar um trecho que era uma rodovia estadual, e a FAO queria cobrar uma parte, aí deixaram o 1001 passar, mas que era complicado, era. Eu estudava lá naquela época. Então, era isso mesmo, era a pressão, né, que a empresa de ônibus tinha, que exercia sobre a prefeitura municipal. E que vocês vivenciaram, esse foi uma mobilização grande, né, para ter aí a retomada de um transporte que fosse até o centro, né? Isso acaba sendo um zigue-zague ao longo do tempo, né? Às vezes vai, às vezes volta, daqui a pouco volta de novo a levar ao centro, daqui a pouco não, e sempre a pressão da empresa de ônibus para não levar até o centro da cidade. Bom, e aí agora assume então a nova administração, né? Eu não sei as pressões que foram realizadas ou que estão sendo realizadas para cima da prefeitura em relação ao preço da passagem de ônibus e aos interesses da empresa. Quem está sentando com a empresa de ônibus para essa negociação, o próprio prefeito e a sua equipe, é que podem dizer publicamente o que tem ocorrido. Eu hoje retomo uma ideia que no passado, inclusive, a gente já defendeu no ano de 2012, a partir das circunstâncias objetivas, que é a possibilidade, inclusive, de uma empresa pública de transporte, né, que tire a margem de lucro e que garanta os trajetos por um valor diferente daquele que está colocado. Mas aí vocês podem perguntar, mas como é que vai garantir profissionais para uma empresa pública de transporte? Hoje, se você trabalhou na FAOL, e você é mandado embora, seja como gerente, coordenador, seja como cobrador ou motorista, você não consegue um emprego em nenhuma outra empresa. Então, hoje tem um número, e eu já dialoguei isso com vários trabalhadores de lá, antes de defender a proposta publicamente, para saber se eles achavam que tinha laço que a gente poderia conseguir fazer, perguntando para ele o que eles achavam, e os que eu conversei acharam a proposta positiva, boa, né? Que é a possibilidade de uma empresa pública de transporte que consiga fazer os roteiros por um preço mais baixo, que consiga sustentar os serviços, mas sem essa pressão permanente pela ampliação da taxa de lucro, que leva sempre a uma tentativa de chantagem por parte da empresa privada de interrupção do serviço. E no caso especificamente de uma empresa que não é de Friburgo e não é da região,
Friburgo passa a ser um negócio a mais dos vários negócios que eles têm. Então, para eles, se eles deixam de realizar o serviço, eles não perdem a margem de lucro com os outros negócios. Então, eles têm um tempo aí de fôlego, inclusive, para manter essa chantagem ativa. É isso que está acontecendo agora? Não sei. Só a Prefeitura Municipal, que participou das reuniões com eles, o atual prefeito e os seus secretários, que podem dar uma explicação mais objetiva sobre esse assunto. Sobre o lockdown. Friburgo estava com... não tinha ido para a bandeira roxa, chamou a atenção de todo mundo, porque só tinha uma vaga de lei de CTI, a ida da prefeitura para a bandeira amarela. Por quê? Porque não tinha vaga. A prefeitura dizia, isso foi adotado a partir de aspectos técnicos. Eu disse isso numa relação de franqueza e firmeza com o prefeito. Prefeito, eu sou filho de médicos, e quem é médico sabe que a clínica tem prevalência. O que quer dizer isso? Ou seja, você pode ter todos os dados específicos ou objetivos de um paciente, mas se aquele paciente ele está desmaiando, ele não está conseguindo ficar em pé, isso tem que prevalecer sobre os outros dados coletados. Se você tinha uma única vaga, exigia-se uma resposta da prefeitura que era a seguinte: se chegarem 4 pacientes participando ou precisando de um leito de UTI, vai fazer como? E aí o prefeito, no telefone comigo, disse, olha, Glauber, nesse caso a gente já tem aqui o engatilhamento de vagas na unidade intermediária que podem estar recebendo esses pacientes. Falei, então, prefeito, é importante que você diga isso publicamente, que as pessoas possam te ouvir dizendo isso. Porque se não diz, as pessoas ficam, e com razão, muito preocupadas com a realidade, com o que está acontecendo, de chegar ao hospital, não ter um leito para serem atendidas e para poderem se recuperar. Bom, depois disso, a situação se agravou ainda mais e foi-se para a bandeira roxa. A situação que a gente vive no Raul Sertão hoje é de não ter vaga. Essa é a realidade. Se você pega o último boletim, não tem vaga. Se você pega a realidade de municípios como Teresópolis, e também isso já está acontecendo na nossa região, são pessoas na fila sem conseguir atendimento. Só que qual é o problema? E esse é um problema real, né? As pessoas precisam colocar comida na mesa para se alimentar. Só que por uma estratégia política, e aí eu não tenho como deixar de dizê-lo, o governo federal quis colocar como contradição a garantia do pagamento do auxílio emergencial com a questão de saúde. Como dizer, ou tem que ficar tudo aberto, ou as pessoas não vão ter como se alimentar. Quando o que deveria ter acontecido paga-se o auxílio emergencial, porque isso dá garantia ao lockdown, para que você diminua o número de casos, enquanto você amplia a compra de vacinas e tem uma imunização do conjunto da população brasileira. A primeira coisa que um defensor do governo federal vai dizer é o seguinte, mas não tem dinheiro para pagar auxílio emergencial para tanto tempo para garantir o lockdown. E aí eu vou ter que dizer, não é verdade. E me baseando em fatos concretos. No início da pandemia, o governo federal anunciou um plano, um pacotão de auxílio aos banqueiros. E esse plano foi de 1,2 trilhão de reais. Para compra, inclusive, de títulos no mercado secundário. Então, se você tem dinheiro para dar esse auxílio aos banqueiros, que são poucos no Brasil, como é que você não tem recurso para milhões de famílias brasileiras, onde esse recurso vai estar voltando e girando na economia? Porque um recurso que você dá para um banqueiro, ele não necessariamente volta para a economia. Mas o que você dá de R$600 para o pagamento de um auxílio emergencial, vai comprar na padaria da esquina, vai comprar no mercadinho. Isso retorna como aquecimento da economia e com o pagamento de impostos, porque incide sobre toda a cadeia. Agora, então, eu queria só complementar minha pergunta, porque claro, hoje Friburgo e Cordeiro, aqui na região, são os 2 centros regionais que recebem pacientes com Covid, né? Por exemplo, hoje Cordeiro, se eu não me engano, de Cordeiro, tem 2 pessoas internadas, de Cordeiro. No entanto, estamos com mais de 90% dos leitos lotados aqui, em decorrência das pessoas de fora, né, de outros municípios, de Bom Jardim, de Macuco, que adentram o município.
E acredito que isso também esteja acontecendo na Nova Friburgo. E isso entra muito também no fato do governo estadual ter começado, no início da pandemia, o escopo de um hospital de campanha, que seria em Nova Friburgo, que a gente até viu sendo montado, e que ficou só no escopo. Então, você acha que se esse hospital de campanha realmente tivesse acontecido da forma correta, hoje estaríamos vivendo esse caos que estamos vivendo na saúde aqui da nossa região? Sem dúvida, isso foi um escândalo, né? E um escândalo, inclusive, que está no centro do processo de afastamento do governador do estado e das relações com o seu antigo secretário de saúde, que incidem também sobre o atual governo. Se você tivesse a quantidade de leitos necessárias para dar atendimento às famílias, com a contratação de profissionais, com a ampliação da vacinação, com a garantia do isolamento social, a partir do pagamento do auxílio emergencial para as famílias, a gente estaria vivendo uma realidade muito diferente daquela que a gente está vivendo hoje. E aí, nesse caso, eu sou obrigado a dizer, mesmo sendo adversário político, né, ou seja, eu apoiei um outro candidato na eleição de Friburgo, que foi o Cláudio Damião, nas últimas eleições. Mesmo tendo uma posição política diferente do atual prefeito, não dá para dizer que a responsabilidade pelo lockdown, pelo fechamento, é exclusivamente dele, né? Nessa situação e nas circunstâncias que a gente está vivendo de lotação das UTIs. Eu estaria sendo leviano se eu colocasse a responsabilidade exclusivamente nele a partir dessas circunstâncias que estão sendo vividas, né? Eu sei que eu não vi ainda, estava entrando aqui para fazer esse bate-papo com vocês, ele soltou um novo vídeo, eu não sei o que ele vai estar dizendo agora, porque a pressão sobre ele está sendo muito grande. Nesse momento, é importante a administração, o prefeito municipal, ter firmeza e, ao mesmo tempo, responsabilidade para tomar as medidas que são necessárias, com a seguinte pergunta que tem que estar no centro. Quais são as medidas necessárias para salvar mais vidas nesse momento? E adotar essas medidas, né? Vai ser difícil? Vai ser dificílimo, mas é necessário, não tem jeito, não tem outra solução. Mas respondendo, Júlio, a tua pergunta, sem dúvida nenhuma, se não houvesse o que houve com o governo do estado, com essa irresponsabilidade, para dizer o mínimo, de montar e desmontar um hospital de campanha sem colocar ele à disposição, a realidade poderia estar sendo outra completamente diferente. Só para ficar registrado, a última entrevista do ex-governador, o governador afastado, foi com a gente, o Wilson Witzel. A gente, não me orgulho, porque depois disso ele foi afastado, mas foi aqui, ele veio inaugurar, na época, um posto avançado do bombeiro em Santa Maria Madalena. Deputado, com relação às emendas para a nossa região, para Nova Friburgo, o que eu mais pesquisei, o que eu mais ouvi, foi que você ajudou muito a Nova Friburgo se reerguer, mandando emendas. Eu queria que o senhor citasse algumas emendas, alguns projetos, que assim, o senhor foi bem objetivo na sua entrevista, dando exemplos práticos, mais uma vez possa citar com relação à sua cidade. Maravilha. Então, e posso dar para a região também, se vocês quiserem alguns exemplos aí. Mas quem quiser conhecer uma por uma das emendas que foram indicadas, tem um plano completo, né? Que aí você pode conhecer, clica lá, ver qual é o município, que é através do nosso site, www.glauberbraga.com.br, né? Então lá tem toda a relação, que são muitas emendas, né? Porque cada ano, cada deputado pode indicar até 25 emendas, aproximadamente de 15 a 16 milhões de reais das chamadas emendas individuais. E uma decisão que a gente tomou no nosso mandato desde o início foi fazer as chamadas emendas participativas, que é uma reunião na comunidade local, as pessoas apresentam as ideias e elas votam onde querem ver os recursos sendo aplicados. Vou dar um exemplo, por exemplo, começando por Cordeiro, depois eu chego em Friburgo. Em Cordeiro, o Instituto Federal, que funciona ali no Parque de Monta, no Parque de Exposição, né? Ele nasce de uma emenda indicada lá atrás para o município de Cordeiro, para um CVT, um Centro Vocacional Tecnológico. A ampliação da escola técnica em Cordeiro, ela está acontecendo, ela vem agora, e a gente espera que possa acontecer de maneira plena, evidentemente, no pós-pandemia, com todas as dificuldades que a gente está enfrentando agora, mas ela vem de uma emenda também que o mandato vai lá, faz uma reunião com alunos e professores, eles propõem e a gente indica uma emenda, então, para ampliação dessas ações e atividades.
Você indo para Friburgo, ainda na área de educação, depois queria falar um pouquinho mais sobre saúde, na Universidade Federal Fluminense, onde tem um curso de odontologia, fonoaudiologia e biomedicina, né, que aconteceu ainda no período que a gente estava na prefeitura, a gente conseguiu transformar a antiga FONF, que tinha o pagamento de mensalidade cara, na Universidade Federal Fluminense. A ampliação de ações e atividades na hoje UF tem acontecido também a partir de emendas do mandato. A gente fez lá uma audiência no auditório da FONF, que hoje é UF, né? E os estudantes, as estudantes, principalmente as mulheres estudantes, se reuniram, se articularam e pediram uma emenda para ampliação das atividades do curso de fonoaudiologia. E por que que elas fizeram isso? Porque elas já tinham visto uma outra emenda do nosso mandato, também para a UF, que tinha feito a ampliação das atividades no setor. É interessante isso, porque isso vai ganhando confiança, né? Você vê uma anterior, aí você quer participar da próxima, né? Isso aconteceu lá. Aconteceu, por exemplo, esse ano a gente teve que fazer os encontros de emendas participativas online. E foram milhares de pessoas. A UF ficou em terceiro, a UF de Friburgo, acabou não ganhando o encontro de emendas participativas, uma outra proposta que foi da reestruturação de uma biblioteca da UFRJ, saiu prevalecendo. Mas eles se mobilizaram com tanta gente porque viram o resultado das emendas anteriores. Mas você continuando a andar em Friburgo, você vai chegar no Cefet, ali em Conselheiro Paulino. O Cefet, que também, ainda no período que a gente estava na prefeitura, a gente conseguiu garantir, na época, a cessão do terreno por parte onde funcionava o DR para funcionar o Cefet, e hoje tem também um conjunto de cursos e a ampliação das ações e das atividades do Cefet, que hoje pegam ali também o CIEP Glauber Rocha, né, vem de uma emenda que foi discutida com a comunidade escolar na Praça Lafayette Bravo, no centro de Conselheiro Paulino. É mais uma emenda que foi disponibilizada também para o Cefet. Mas se você continua andando pela região, você vai chegar no Noroeste, e a quadra que foi construída no município de Cambuci para os alunos do Instituto Federal, que é da parte agrícola, ela foi feita através de uma emenda também indicada pelo mandato, e o que eles estão fazendo agora, que é a biblioteca, já é também de uma emenda indicada pelo mandato. Então, a gente teria exemplos a dar em cada um dos municípios. Se você me perguntar, o município, Glauber, o que já aconteceu lá? Eu tenho de cabeça o que foi realizado ou o que deixou de ser realizado, porque um projeto, por exemplo, não foi mandado ou a prefeitura estava com problemas nas suas certidões negativas. Na área de saúde, se você pegar, por exemplo, o raio-x implantado no Raul Sertã há muito tempo, foi um raio-x que veio de uma emenda parlamentar disponibilizada pelo mandato há alguns anos. E olha a angústia que fica um deputado federal. As pessoas entravam no hospital, viam os equipamentos de raio-x encaixotados no corredor do hospital. Não sei se vocês lembram disso. E ficou lá durante muito tempo. O deputado ele pode batalhar pela disponibilização do recurso, mas ele não pode entrar no hospital e ligar um aparelho na tomada, né? Porque só quem pode fazer isso é a administração municipal. Na época a gente até denunciou, deu entrada inclusive nos órgãos de controle, mas boa parte desses equipamentos foram disponibilizados. Agora, esse ano, a gente fez um encontro de emendas participativas, também em Friburgo. E aí, um posto de saúde, um recurso que tinha sido colocado à disposição para um posto de saúde ali em Conselheiro Paulino, venceu a ideia de equipar uma unidade no Terra Nova. O recurso foi disponibilizado. A prefeitura atual, então, tem que utilizar esse recurso para esse objetivo. Mas eu estou falando de coisas ou que estão avançando ou que aconteceram, mas acontece algumas vezes também da gente ter muita decepção. Eu vou dar um exemplo prático. Em 2016, eu disputei a eleição contra o Renato Bravo. Eu perdi a eleição por 4%. Acabou a eleição, ele teve lá em Brasília. Aí ele pediu, Glauber, eu prometi na campanha eleitoral, eu me arrependo disso, tá? Esse é um arrependimento que eu já vou trazer aqui para vocês. Falou, Glauber, na campanha eleitoral, eu prometi construir 2 pontes ali em Conselheiro Paulino para diminuir o trânsito.
você poderia indicar emendas para a gente construir essas pontes na minha administração? Eu me arrependo não pelas pontes que podem ser necessárias, não é isso. Eu me arrependo de ter feito a indicação sem ter feito uma reunião pública para mostrar para as pessoas o que estava acontecendo e saber se elas queriam aquilo, né? Mas eu querendo demonstrar que não ia fazer uma ação para boicotar as atividades porque tinha perdido a eleição, indiquei as emendas para a construção das pontes. E a prefeitura simplesmente não mandou o projeto completo e se perdeu, recurso de R$1.700.000 para a construção de pontes em Conselheiro Paulino que poderiam desafogar o trânsito, né? Esse recurso nem chegou porque não foi feito o encaminhamento do projeto completo. Então, se por um lado tem muita coisa que aconteceu e que a gente comemora, celebra, por um outro lado, tem coisas que não aconteceram e que geram uma angústia grande. O que eu procuro fazer? Sendo adversário ou sendo aliado, e isso às vezes gera por parte de alguns aliados a reclamação e por parte de alguns adversários a surpresa, eu chego no programa de rádio que eu faço semanal e digo, olha, a prefeitura tal mandou o projeto, está tudo certo, veio. Aquele mesmo que é aliado, que não mandou, eu vou para o programa de rádio e falo também, olha, não encaminhou, porque às vezes não é nem maldade política, mas é a falta de capacidade de preparação do projeto, mas eu tenho que explicar para as pessoas o que está acontecendo e eu procuro fazer isso com um conjunto de emendas disponibilizadas. Mas Júlio falou que ia fazer uma pergunta, eu estou respondendo longo demais, né? Não. Fica à vontade. É mais ou menos nessa aí, só para deixar o comentário aqui, Conselheiro Paulino, a Índia brasileira, né? Tem o pior trânsito que eu já vi na vida, pior que Marginal Tietê do que Rio Marília, não existe trânsito igual de Conselheiro Paulino. Se houvesse essas duas pontes, com certeza a situação ia dar uma amenizada. Mas, Glauber, por exemplo, a gente sabe que você, no último processo de eleição em Nova Friburgo, você apoiou sim o Cláudio Damião, mas ficou muito... Eu não sei qual foi o processo, vou até te perguntar, porque na última eleição você realmente ficou muito próximo a obter o êxito, né? De ser prefeito de Nova Friburgo. Acredito que por mais que você seja deputado e consiga auxiliar a cidade, você como friburguense, tendo uma mãe que foi uma prefeita tão marcante na história de Nova Friburgo, também tem esse desejo de ser prefeito alguma vez de Nova Friburgo. E acredito que na última campanha, no último processo, você talvez, vendo o cenário que ocorreu, talvez você pensou assim, talvez fosse a hora, dava. Obviamente respeitando o Cláudio Damião. Então, o porquê de você não ter vindo como prefeito, né, como candidato a prefeito, e se esse sonho realmente ainda vai ocorrer, se você tem vontade de ser prefeito ainda de Nova Friburgo. Então, eu vivi de perto as administrações de 2001 a 2008, eu vi o que é. Minha mãe largou a prefeitura em 2008, saiu, né, acabou a administração com um governo com 70% de aprovação, né, pelas pesquisas que foram disponibilizadas na época, inclusive, né. Mas ainda assim a gente não conseguiu fazer a eleição da candidata que a gente apoiou naquele período. Você vê como é que as coisas são complexas. Você pode ter aprovação, mas as pessoas não acharem que aquela candidatura seja melhor, né? Na época, quem ganhou foi o Heródoto, e na pesquisa que o Heródoto publicou, demonstrando que ele estava na frente, ele mesmo indicava os 70% de aprovação para o governo da minha mãe no final, porque quando você publica uma pesquisa, você tem que dar todos os dados, né, que foram consultados. E eu assumi imediatamente como deputado federal, em 2009. O governo acabou em 2008, e em 2009 eu assumi o mandato de deputado federal. Eu era suplente, um deputado saiu, eu assumi. E fui candidato e depois não perdi mais as eleições, né? Me mantive como deputado federal. Na eleição de 2016, eu estava com uma margem grande de diferença para o segundo colocado na pesquisa. As primeiras pesquisas indicavam, eu dava um percentual de mais de 40%, e os adversários com um percentual de 10% a 15%. Só que eu remei contra a corrente, né? Eu tomei decisões que foram contra o que a maioria da população queria naquele momento de Friburgo e pendia para uma posição que era completamente diferente da minha. Que posições foram essas? Primeiro, ter votado contra o impeachment da Dilma, né? E votei contra o impeachment da Dilma não
com um discurso comportado, votei com um discurso indo para cima, chamando o Eduardo Cunha de gangster, partindo... E foi mesmo. Eu lembro. Essa votação eu assisti. Foi que chamou de gangster mesmo, eu lembro. Partindo para o pau. Então, assim, quem viu aquilo falou, porra, eu ia... Quem tinha uma posição que era a favor do impeachment, olhou e falou assim, eu ia votar no Globo, eu não vou. Na próxima pesquisa, só depois dessa votação, eu perdi de 10 a 15 pontos na pesquisa. A Dilma se arrebentou, então, hein? Não, assim, mas se você me perguntar assim, eu me arrependo? Nenhum arrependimento, tá? Nenhum. Eu fiz exatamente o que eu considerava que deveria ter feito naquele momento. Mas isso era muito evidente. Você chegava na rua, a pessoa virava para você e falava assim, porra, adorei o seu voto, né? Uma pessoa. Aí você chegava na outra esquina, a pessoa falava, odiei o seu voto, ia votar em você, não voto mais. Então foi um voto que polarizou, né? Ou a pessoa gostou ou a pessoa não gostou. Numa eleição majoritária, como foi a eleição de Friburgo, né? Isso foi um preço a ser pago, porque majoritariamente, socialmente, você estava tendo um maior acúmulo de uma posição mais para a direita, de uma forma mais ampliada. E quem escolheu e tomou a decisão de dar mais nitidez ao seu mandato pela esquerda, acabou sofrendo as consequências de uma eleição municipal. Por um outro lado, com o tempo, isso vai gerando também confiança. Por que eu digo isso? Porque a pessoa vira e olha e fala o seguinte, olha, posso até não concordar com o Glauber nessa posição que ele defende, mas sei que ele não fica fazendo média. Concordando ou discordando da minha posição, ele vai e defende a posição que ele considera que deve ser adotada naquele momento. Então, eu não me arrependo de ter me filiado ao PSOL, eu não me arrependo de ter votado contra o impeachment, a primeira etapa do golpe, eu não me arrependo das posições que assumi publicamente, mas eu compreendo que essas posições elas podem, em determinado momento, dificultar uma eleição majoritária municipal. Agora, seria uma honra no futuro, né, poder, quem sabe, ser prefeito de Nova Friburgo. É verdade, nessa eleição última, talvez teria sido uma possibilidade, porque eram muitas candidaturas, né? Então, com fracionamento, quem tinha identidade acabava levando vantagem em relação às outras candidaturas. Com a votação que eu tive na última eleição municipal, em 2016, se eu não me engano, eu teria sido eleito prefeito nessa, né? Foi o prefeito atual, se eu não me engano, teve um pouquinho menos de voto do que eu tive em 2016, se eu não estou equivocado. Mas a decisão foi o quê? A gente achou o seguinte, olha, não, nesse momento que o país está vivendo, é mais importante manter o mandato nacionalmente, com os enfrentamentos que ele vem fazendo, do que disputar a eleição municipal, porque quando você disputa a eleição municipal, não adianta dizer que você vai continuar disputando a eleição municipal e se preocupando com tudo que está acontecendo no país, porque não vai. Você tem que mergulhar no município, né? E aí as circunstâncias, e porque tinha um cara também com quem eu me identifico muito, que a gente tem muito respeito, que é o Cláudio, a gente preferiu dar manutenção ao mandato como deputado federal e não ter uma candidatura local municipal nesse momento, né? Posso só complementar a pergunta? Pode. É que quando a gente viu o cenário que estava se pintando na Nova Friburgo, eu até achei que você fosse apoiar ao Anderson Nogueira, que foi até o segundo colocado nas pesquisas lá na eleição. E também tinha um nome um pouco mais forte do que até o próprio Cláudio Damião, e também está bem alinhado com o seu tipo de pensamento. Vocês chegaram a conversar e por que não houve essa aliança? Então, o Anderson foi candidato a vereador a primeira vez em Friburgo, e ele pode dizer isso para vocês, e um dos incentivadores da candidatura dele, onde ele se elegeu vereador a primeira vez, fui eu, né? Naquele momento pelo PSB. Depois eu fiz uma dobradinha com o Anderson em 2014, Sim. onde eu tive 80 mil votos e o Anderson teve 20 mil votos. Eu fui eleito deputado federal e o Anderson foi eleito deputado estadual. O Anderson não tinha muita identidade com o PSOL, ele acabou se filiando mais, eu não boto a corda no pescoço, a faca no pescoço de ninguém, mas ele acabou entrando mais no PSOL por conta da minha entrada, né?
só que quis fazer uma opção de natureza mais moderada, ou seja, achou que o pessoal não era muito o ambiente para ele. E chegou à conclusão que para ele ter um voto mais moderado, das pessoas que não queriam votar na esquerda, ele não poderia ter uma aliança com o PSOL. Então, houve uma proposta de fazer uma aliança que unisse os partidos de oposição de esquerda em Friburgo, né? O PDT, o PSB, o PSOL, o Partido dos Trabalhadores, mas, objetivamente, o Anderson não quis essa aliança, né? Respeito, é a posição que ele preferiu adotar, mas não adianta também querer nos esconder, né? Porque nos esconder, a gente não vai para debaixo da mesa, né? A gente vai continuar defendendo as nossas posições políticas publicamente. Mas a opção de não querer uma aliança ou se afastar do PSOL foi uma decisão dele, o que eu acho que era um erro, tá? Assim, falando de maneira tranquila e fraterna. Por que eu acho que é um erro? Porque imaginar que só se afastar eleitoralmente do PSOL retiraria a possível rejeição que a esquerda tem em relação à própria candidatura do Anderson e à candidatura do partido que ele foi candidato, eu acho que é um pouco de ilusão. Essa rejeição que existe, ela aconteceria com ou sem aliança com o PSOL, né? Essa é a minha opinião, né? Mas ele não tem essa avaliação, não. Eu, por exemplo, imagine, por exemplo, se tivesse tido essa aliança, se você somasse os votos do Cláudio, do Anderson e do PT na eleição de Friburgo, dava mais votos do que do prefeito, que se elegeu, Johnny Michael, né? Mas o Anderson não faz essa avaliação. Um dia desse ele deu uma resposta nas redes sociais, a pessoa perguntou isso, ele falou, não, acho que não seria bom, porque eu não conseguiria dialogar com quem eu precisava dialogar ou apresentar os projetos do jeito que eu queria. Então essa foi uma avaliação dele, eu lamento, mas entendo, respeito e vida que segue. Para complementar, deputado, a vereadora mais votada de Nova Friburgo foi do PT, esqueço o nome dela, mas ela foi do PT, e, além disso, o que choca para a gente daqui, né, acompanhando um pouco de fora, é que, justamente, vocês fizeram essa dobradinha em 2014, aí, na eleição de 2018, o Anderson não foi reeleito, você foi reeleito, né, o senhor foi reeleito, e quando a gente tem essa eleição municipal de Friburgo, Johnny Michael mais à direita e com um grupo de igrejas forte, e o Anderson ficando em segundo mais à esquerda, eu acho que se polarizasse ainda mais, justamente o que você falou, acho que teria até mais chance de vocês ganharem. E pela essa proximidade que vem a próxima pergunta, a gente tem hoje, parece que, é claro que a política ela é cíclica, mas ela vem com ciclos, na minha visão, muito mais definidos. A gente tem essa era da Dilma aí, de 2014, aí tem o processo de impeachment, e tem uma crescente de direita fortíssima, a onda do Bolsonaro em 2018, e muitos deputados sendo votados só porque estavam com ele. E aí agora a gente vem esse momento de pandemia e você tem uma eleição muito disputada em Nova Friburgo, por exemplo, esquerda contra direita, 2 e 3 mil votos de diferença. Como é que você está vendo essa nova crescente aí? Você acha que a esquerda, que estava meio em descrédito aí com a situação do Lula, com a situação da Dilma, ela volta a crescer agora e pela pandemia a direita volta a cair? Como é que você está vendo esse cenário, já que o senhor é deputado federal, então você está acompanhando aí o Brasil todo? Eu acho que se a gente pega as principais pesquisas que acabaram de sair, há um processo de desgaste do Bolsonaro. Ele continua tendo uma base dura. Ou seja, houve pouca variação desde o início do governo, dos seus 20% e 30%. O que a gente tinha no Brasil? A política de um terço, 30% Bolsonaro, 30% de oposição e 30%, 40% no meio do caminho. Tomando decisão, formando convicção. As últimas pesquisas indicam que esse 30% de Bolsonaro passa a estar cada vez mais perto dos 20%. E que aqueles que eram os 30% de rejeição passaram a 40% e estão chegando nas pesquisas a mais de 50%, né, em algumas das pesquisas. E pela primeira vez, num cenário de disputa de segundo turno, já aparecem pesquisas onde o Bolsonaro não vence, né?
nas eleições. Isso, para mim, tem uma relação direta com os efeitos também e a forma desastrosa como foi conduzida a pandemia. O Brasil é a pior gestão da pandemia no mundo, se você for fazer uma avaliação daquilo que a gente vivencia hoje. Por que é a pior gestão da pandemia no mundo? Porque houve uma escalada numa tentativa permanente de boicote a medidas que fossem de prevenção ou de imunização. Um dia desse eu estava vendo o Eduardo Bolsonaro naquele podcast, o Flow, não é isso? Eu não sei como é que fala. Flow. Estava ele lá. Ele estava, 1 mês atrás, incentivando que as pessoas não utilizassem máscara, né? E não foi ninguém que me falou, eu vi a entrevista ele dizendo isso, né? Bolsonaro deu uma boicotada muito forte no processo de vacinação, né? Ou seja, isso aconteceu de maneira muito forte. Agora, deu um passo atrás, ou pelo menos aparentemente, quando viu que a rejeição estava se ampliando e a aprovação ao governo estava caindo, está tentando se reposicionar taticamente. Agora, acho que muito dificilmente ele não estará no segundo turno das eleições de 2022. E acho que há uma tendência, e aqui a gente está falando em tendências, claro, com a recuperação dos direitos políticos do Lula, dele estar fazendo esse segundo turno com o Bolsonaro. Né? Você acha que vai ter King Kong versus Godzilla em 2022? Eu acho que é o cenário. Eu acho que a tendência é o cenário da gente ter Lula contra Bolsonaro no segundo turno. Eu acho que é a maior probabilidade. Né? E, além disso, tem uma direita liberal tentando se apresentar como centro, mas, na verdade, é direita e se afina com o Bolsonaro na aplicação da agenda econômica, tentando uma candidatura própria. Aí, de quem que eu estou falando? Eu estou falando ali do Dória, do Eduardo Leite, do Mandetta, do próprio Moro, que se articula por ali. Né? O Ciro, horas ele dá indicação. O Ciro é louco, né? Horas ele dá indicação para um lado, horas ele dá indicação para o outro, né? Ele assinou o manifesto lá com a turma da direita, mas ontem já disse que o Lula tinha que ter generosidade e não ser candidato a presidente, ser candidato a vice, como foi a Cristina Kirchner. Então, isso, como que fazendo um aceno, então ele tem dado aceno para os dois lados, né? Tem um programa. O Ciro tem um papel importante na política brasileira, que é a discussão de um programa nacional de desenvolvimento, que ele traz elementos relevantes para a discussão. Acabei de ler o livro dele, é um livro interessante. Discordo dessa tentativa de construção de uma aliança de centro-direita, centro-esquerda. Aí vocês vão me perguntar, o que você defende para o PSOL nessa história? Para o PSOL, eu defendo o seguinte. Primeiro, há um apelo legítimo de unidade na esquerda. Só que esse apelo de unidade na esquerda, ele não pode ser sinônimo de você abaixar todas as suas bandeiras. Até falando sobre isso, principalmente no segundo mandato da Dilma, a gente viu, por exemplo, o PSOL, apesar de ter bandeiras semelhantes, fazendo duras críticas a algumas políticas da presidente na época, né? A gente fez críticas, por exemplo, em 2015, ao que foi a política do Joaquim Levy, de alteração no seguro-desemprego, abono salarial, né? E a gente não só fez as críticas, mas votou contra essas medidas. Isso, de fato, aconteceu. Então, assim, atendendo a esse apelo de unidade, eu acho que tem que ser feita uma mesa onde você discuta um programa comum. Olha, tem um programa comum? Acho que é legítimo que o pessoal apresente uma pré-candidatura, mas que procure dialogar com essas outras forças políticas de esquerda para verificar se dá para ter um programa comum. Inclusive com os outros partidos, né? Com o Lula, com o PT, com o PCdoB, com o PSB. Acho que dá para fazer essa mesa para essa discussão. Tem pontos comuns que dá para ter uma plataforma comum e para derrotar Bolsonaro, mas acho que não tem condições de estar nessa mesa à direita. Ou seja, eu defendo que tem uma limitação clara. Não dá para ter na mesma mesa Dória, Moro e companhia com esse campo de esquerda. Eu discordo. Então, acho que tem que ser... Vocês fariam um grupão da esquerda para poder se embasar, se estruturar e disputar as eleições. Mas até a página 2, né?
Aí perguntando, tem acordo no programa ou não tem acordo no programa? Se não tiver acordo no programa, se lançam as suas candidaturas próprias e se junta no segundo turno, porque 2 turnos serve para isso. Diferente de uma eleição em Friburgo que não tem 2 turnos, numa eleição presidencial tem. Então você afirma o teu programa no primeiro e você reduz danos no segundo. É o que eu defendo. Eu acho que essa é a melhor linha política, porque você não perde a sua consistência, né, política, porque tem milhões de jovens que se inspiram, inclusive, naquilo que a gente defende, mas você também não diz, não, mas eu também estou sendo burrão aqui, sectário, não quero nem diálogo com ninguém. Não, acho que tem que procurar o diálogo para tentar derrotar o Bolsonaro, mas com limites, né? Agora, deputado, colocando essa conjuntura política num cenário mais estadual, que mais uma vez, nesses últimos 4 anos aí, o Estado do Rio de Janeiro passou por um processo complicado, né? Desde o Moreira Franco lá, você falou do Darcy Ribeiro lá. Pois é, todos eles com problemas seríssimos. Pelo amor de Deus. Problemas seríssimos, né? Que concerne a corrupção. E a gente viu, por exemplo, que a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aumentou muito o número de vereadores do PSOL. Então, a representatividade legislativa do PSOL vem aumentando bastante, mas colocando em termos de estados e prefeituras, as maiores do país, o PSOL ainda não consegue em âmbito executivo, né? Mas a gente pôde ver também em São Paulo, que é até o estado da sua esposa, que o Boulos conseguiu chegar no segundo turno muito forte, até com chances verdadeiras de ganhar. Então você acha que, por exemplo, nesses processos políticos do estado, no que concerne a governador no ano que vem, que o cenário está muito aberto, a gente ainda não sabe quem serão os candidatos. E você acha também que nesse último processo legislativo, nesse último processo da cidade do Rio de Janeiro, o PSOL poderia ter mais chance de chegar à prefeitura do Rio de Janeiro? Acho que sim. Acho que é possível. Se você pega as eleições do Marcelo, do Freixo, ele foi segundo colocado em 2 eleições consecutivas. Nessa ele tomou a decisão de não ser candidato, a nossa companheira Renatinha fez um trabalho heróico, né? Fez uma campanha bonita, eu tive com ela na rua, vi a garra que ela tinha, a defesa, a consistência política, mas ela assumiu o lugar do Marcelo aos 48 minutos do segundo tempo. Marcelo desistiu de ser candidato a prefeito do Rio, o que, na minha avaliação, falo isso com todo respeito, mas eu acho que foi um erro político, né? Eu acho que se ele tivesse sido candidato com o acúmulo que tinha das eleições anteriores, provavelmente a gente teria o pessoal no segundo turno em São Paulo e no Rio de Janeiro. E olha o peso político nacional que esse tipo de articulação poderia ter tido. Acho que deveria ter sido candidato, não deveria ter retirado o nome, não. Mas você acha que essa retirada do nome do Freixo foi para pleitear, de repente, o cargo de governador agora em 2022, deputado? Eu acho que o Marcelo tentou uma aliança que fosse ampla e não teve o respaldo para aquilo que ele imaginava, no primeiro momento, do PDT e do PSB. Ele teria o apoio do PT e do PCdoB na eleição para prefeito do Rio, mas não teria o apoio de todos, né? Mas acho que não precisava de todos esses apoios para chegar no segundo turno, né? Ele foi para o segundo turno na última eleição com o PSOL e o PCB, né? Sim. Ou seja, então era possivelmente hoje, se não o prefeito do Rio, alguém muito bem posicionado e tendo ido para o segundo turno, mas com uma probabilidade grande de ter sido eleito prefeito naquela época. Agora eu estou com uma posição diferente do Marcelo. O Marcelo está defendendo uma aliança mais ampla ainda para o governo estadual, com o Rodrigo Maia e com o Paes participando dela. Eu vi o tweet, eu não tenho Twitter não, mas eu acompanhei um tweet seu falando do Maia, falando do Paes. Se você quiser falar, pode ficar à vontade. Eu tenho uma posição divergente. Eu acho que a gente tem que procurar construir uma mesa de diálogo à esquerda, né? É isso que dá a nossa força, é isso que dá a nossa identidade política. É isso que fez o PSOL no Rio de Janeiro, inclusive, ser maior do que os outros partidos de esquerda, né? Essa que é a verdade. Sim. Com mais representatividade, com mais força política. Unir com o Eduardo Paes e com o Rodrigo Maia foi o articulador.
do desmonte da Previdência Pública, da retirada dos direitos trabalhistas, o articulador do sistema financeiro no espaço institucional da Câmara. O Eduardo Paes, ele se notabilizou na política como prefeitinho do Rio, na época ainda do César Maia, como prefeitinho da Barra, na época ainda do César Maia, que é um tipo de administrador regional, demolindo casa das pessoas, e até hoje ele se vangloria disso. Né? Ele fala, se levantar... Antes até, ainda antes das Olimpíadas, ainda quando era administrador regional. E ele faz piada com isso, se vangloria disso. E o partido deles, o Democratas, ele às vezes faz um discurso contra Bolsonaro, mas nas medidas do Paulo Guedes, essas medidas econômicas mais duras, que privilegiam quem está no topo da pirâmide e retira direito de quem está na base, dos trabalhadores, eles se juntam e votam juntos. Né? Então, eu defendo, sim, uma mesa de diálogo de esquerda para o Rio, mas eu não acho que isso tenha que envolver ter uma articulação com o Rodrigo Maia e Eduardo Paes, não. Né? Fraternalmente, temos essa diferença e as instâncias do partido e a sua militância que vai decidir. Isso é uma coisa bacana no PSOL, né? No PSOL, diferente dos outros partidos onde os caciques decidem sozinhos, no PSOL não. Ou seja, a militância vai e tem direito a votar qual vai ser o rumo que o partido vai adotar, e isso é uma coisa que me encanta no PSOL. Posso só fazer, por favor, rapidinho? Deputado, só algumas perguntas e sobre essas... Deixa eu fazer só uma coisa. Eu vou pegar um carregador, porque eu acho que vai acabar a bateria em qualquer momento aqui. Um minutinho, tá? Pega o carregador lá, show de bola. Pega uma canequinha d'água para mim. Eu ia pedir uma caneca d'água também. Alô, podemos? Eu acho que foi com ele mesmo. Estamos salvos. Deputado, eu só ia perguntar com relação a algumas situações que a gente, às vezes a gente supõe muita coisa, mas a gente não vivencia, e é claro, respeitando também essa parte da sua ideologia, você reafirma sempre defender as políticas do pessoal, e quer quem queira, quem goste, quem não, você sempre mantém esse seu posicionamento. São perguntas que são um pouquinho mais delicadas, porque tendem também um pouco dessa parte ideológica que eu queria te perguntar. Por exemplo, a prisão do deputado também, Daniel Silveira, que aconteceu lá pelo STF, como que vocês vivenciaram esse processo? Você acha que o STF ele feriu alguma instância da Câmara, que a Câmara que deveria ter julgado, mesmo o Daniel tendo falado A ou B? E com relação à resposta da Câmara, sendo a PEC da impunidade, que o pessoal chamou de PEC da impunidade, o que o senhor pode falar sobre essa situação? O senhor que acompanhou essa situação de perto. Então, primeiro sobre o Daniel Silveira. Eu não vou com a ilusão que alguns partidos de oposição de esquerda têm, que querem colocar o Alexandre de Moraes como defensor maior da democracia. Porque a gente sabe do que o Alexandre de Moraes fez no verão passado, indicado para o Supremo Tribunal Federal por Michel Temer e companhia. Mas eu avalio isso, e as instituições, inclusive as instituições do judiciário, elas têm um caráter de classe. E eu avalio aquela situação e circunstância específica como uma disputa entre uma parcela da direita e da extrema-direita, porque a gente tem que avaliar todo o contexto. Qual foi o contexto? Houve uma reação por parte do Supremo de algumas iniciativas e algumas falas de ministros do Bolsonaro, inclusive o Augusto Heleno, fazendo ameaças explícitas de golpe. O que o Daniel Silveira quis fazer? Ele quis surfar naquela onda e mostrar que aquelas ameaças antes da fala dele
elas estavam respaldadas e que ninguém poderia ter uma ação contra o que ele estava dizendo. Então, você ficava numa sinuca, né? Porque, assim, se você votasse contra a decisão do Supremo que afastou o Daniel Silveira, você estaria reforçando uma linha golpista, que foi o que o Daniel Silveira tentou fazer com as declarações que vieram antes dele. Ao mesmo tempo, eu acho que você pode fazer isso, e essa foi a nossa tomada de decisão como bancada, votar a favor do afastamento, mas, ao mesmo tempo, defender o processo de julgamento dele nas instâncias da Câmara, mais especificamente o Conselho de Ética. Então, ele foi afastado naquele momento do mandato, agora já não está mais numa unidade prisional, já está na sua residência e ele vai ter que ser julgado pelo Conselho de Ética. No julgamento do Conselho de Ética, eu defendo que ele tenha um mandato cassado por um conjunto de motivos, de ações que ele já tocou no exercício da sua atividade parlamentar. Ao mesmo tempo, na regra que eles quiseram votar logo depois, independentemente do mérito, né, naquilo que ficou chamado como PEC da impunidade, você não pode ter uma votação com o rito daquele que o Arthur Lira tentou impor. Eles construíram um projeto num dia, botaram um relator no mesmo dia, queriam votar uma PEC no mesmo dia, no dia seguinte, e queriam votar no segundo turno no outro. Isso é impossível, isso não pode acontecer. Você pode até defender propostas de uma PEC discutindo e a sua posição ser impopular em relação à maioria das pessoas. Mas você não pode querer que uma proposta de emenda à Constituição que precisa de 308 votos seja apresentado um texto para ser votado no dia seguinte sem ampla participação das pessoas. Isso é um absurdo. A gente se posicionou contra, obstruiu aquela votação por conta desse motivo, e aí depois eles não tiveram mais força política de colocar em votação. Repito, eu não sou um daqueles que faz o chamado discurso punitivista, de negação da política, que tenta se promover a partir da negação da política. Não. Algumas das defesas que eu faço, inclusive, em determinados momentos, como eu disse aqui para vocês, elas não seguem o que a maioria está pensando naquele momento, mas uma votação desse jeito, ou seja, sem nenhuma discussão com a sociedade brasileira, querendo aprovar uma proposta de emenda à Constituição em 48 horas, isso é um absurdo, não tem a menor condição. Agora, deputado, já estamos com quase 1h20 de entrevista. A gente sabe que você é uma pessoa hiperatarefada, a gente agradece bastante o convite, vocês terem aceitado o convite, né? Agradecer a Tamara. Até a Tamara, né, que foi a pessoa que fez esse meio-campo, que fez um belíssimo trabalho assim, junto a gente. E, da minha parte, a última pergunta que eu queria fazer ao senhor é em relação a Marielle Franco, se você tinha algum tipo de relacionamento com ela, como é que era o Glauber com a Marielle? Tinha, sim. Além da relação política, uma relação de muito afeto, né? Inclusive, um pouco antes da execução da Marielle, a gente fez uma conversa, nós dois, a gente bateu um papo sobre a realidade política do Rio. Nós nos encontramos ali em frente à Câmara de Vereadores do Rio, sentamos ali numa lanchonete, ela falou um pouco dos projetos dela, o que ela estava imaginando, eu falei o que eu estava pensando também. No Congresso do Partido também a gente teve uma relação de proximidade, e a Marielle era uma pessoa muito afetuosa, né? Então era fácil demais se sentir amigo e se sentir próximo da Marielle. Então eu, com pouco tempo, já me sentia um amigo, não só um admirador da política que ela defendia, mas me sentia um amigo, porque era muito fácil gostar da Marielle. Então, essa é uma dor muito profunda para todo mundo que tinha relação com ela e com quem tinha militância no pessoal, e uma dor profunda para milhões de pessoas que se identificam com ela, né? Mais alguma pergunta? Não, hoje não tem mais perguntas. Aliás, a gente tem muito mais perguntas, mas a gente também sabe que o deputado é uma pessoa hiperatarefada. A gente espera do fundo do coração que o deputado tenha gostado tanto da entrevista como a gente gostou. Sim. E que tenhamos mais oportunidades de poder estar aqui conversando.
Isso aí, Júlio. Deputado Glauber, esse momento é do senhor, que a gente queria agradecer muito a sua participação, dizer que as portas da TV Serra Norte estão sempre abertas e agradecer por falar com a nossa população, por poder expor as suas ideias e aproximar ainda mais o seu mandato aqui da nossa região. Esse momento é seu. Pô, adorei o papo com vocês. Vou bater na porta e fiquem à vontade também de bater na nossa porta aqui quando quiserem. Parabenizar vocês por estarem fazendo esse trabalho tão importante, né, de diálogo regional, com temas que são locais e nacionais, né, conseguindo compatibilizar isso, o que não é simples, o que não é fácil, para um instrumento de comunicação e conseguindo dialogar com a juventude da região. Pô, que bacana. Gostei demais, já sou fã aí da plataforma, do programa, do canal, daquilo que vocês estão tocando como podcast, e contem comigo para que a gente possa estar dialogando mais vezes. Muito obrigado mesmo e um abraço a todo mundo que acompanhou aqui o nosso papo. Obrigado, deputado, mais uma vez. O convite está feito para quando o senhor estiver na região passar aqui, a gente fazer um ao vivo dentro do estúdio. Fechado? Valeu, Léo. Valeu, Júlio. Maravilha. E trabalhar e torcer para que esse período difícil passe logo. Amém. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado Agradecendo mais uma também vez. sempre a nossa equipe técnica que está atrás das câmeras, que é o Henrique Júlio, que é o Wesley, e a todas as pessoas que nos acompanham. Esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar esse Conexão SerraCast, né? O SerraCast à distância. Mas em breve, se Deus quiser, estaremos fazendo o SerraCast que todo mundo gosta de fazer, próximos, e que o deputado possa estar aqui nessa sala. Agradecer também, mandar um abraço para o Henrique e para o Júlio. Show de bola, um abraço. Um abraço, Léo. Valeu, obrigado, deputado, um abraço.